Vamos já iniciando com a nossa oração, como de costume. Vamos fechando os olhos, vamos elevando nosso pensamento ao nosso Senhor e Mestre Jesus. Vamos agradecendo pela vida, por tudo que temos, por tudo que somos, por cada minuto, cada instante que nós estamos aqui encarnados, recebendo esta oportunidade de aprender, de crescer. Senhor Jesus, nós te pedimos, permita que mesmo fisicamente distantes que estamos, permita, Senhor, que nossos pensamentos se unam para que possamos melhor compreender os teus ensinamentos, para que também possamos, enquanto estamos aqui dedicados no estudo dos teus ensinamentos, para que possamos produzir as energias de amor, de paz, de gratidão, de alegria, para que elas sejam distribuídas ao nosso redor, para que os bons trabalhadores da luz possam se aproximar de nós, fazendo-nos também bons trabalhadores da luz. Que assim seja. Boa noite a quem está chegando ainda. Bom, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Dia 30 de novembro. Faltando alguns dias para a grande comemoração do Natal. Quase no final do ano. É natural que todos nós passemos a nos lembrar dos acontecimentos deste ano que passou. Só que esse ano foi diferente, né? Essa pandemia veio e nos trouxe surpresas de várias formas. Inicialmente, a pandemia anunciou a todos nós o medo, nos obrigando a fazer mudanças em nossas rotinas, nos conduzindo a diversos questionamentos e dúvidas, trazendo novidades boas e outras vezes ruins. Algumas pessoas partindo, outras pessoas chegando, a instabilidade financeira, as incertezas, as expectativas, as alegrias. E com tudo isso, parece que o tempo vem passando até mais rápido. Mesmo que nós tenhamos desenvolvido hábitos diferentes, alguns um pouco mais de calma, talvez outros começaram a correr um pouco mais, o tempo não nos dá trégua. A vida continua nos conduzindo e nos convidando à evolução. Mas vamos entender que a vida nos convida à evolução. Nós temos o livre-arbítrio. E é tempo de nos prepararmos para o Natal. Mas aqui hoje nós vamos nos preparar de uma maneira espiritual. Jesus nasceu há mais de 2000 anos. É por isso que o Natal existe. É para comemorarmos o nascimento de Jesus. Mas às vezes quando a gente fica repetindo a palavra Natal, parece que a gente esquece um pouquinho que essa data significa
esse dia de comemoração, essa data vem nos lembrar é o silêncio, a reflexão, a necessidade de fazermos este olhar para dentro de nós, esquecendo a matéria por alguns instantes, colocando esses valores espirituais acima dos valores materiais. No entanto, o que vemos é um tanto diferente. Então nós estamos recebendo as oportunidades de aceitar os conselhos, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Mas nos ocupamos com tantas coisas, com tantos acontecimentos, e nós vamos deixando o que é realmente de maior importância em nossas vidas para depois, ou até mesmo para um dia desses. E para que a gente possa melhor conduzir os nossos próprios pensamentos, nossas ações, em acordo com a data que nós estamos, né? Vamos nos deixando agora conduzir a imaginação para a humilde casinha de Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus. Há 2000 anos atrás, nós vamos vendo a história que conta no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. É o capítulo 8, com o título Bom Ânimo. Uma observação. Quando a gente escuta assim, bom ânimo, aí a gente logo pensa assim, eu preciso mesmo receber um ânimo para as minhas dificuldades, para os enfrentamentos. Mas nós vamos vendo de que maneira que nós, na verdade, devemos nos transformar para recebermos este bom ânimo. E vamos observando também o quanto que Jesus está sempre nos observando, nos cuidando. O apóstolo Bartolomeu foi um dos apóstolos mais dedicados de Jesus, um dos discípulos mais esforçado, concentrado de Jesus. Mas ele era triste e muitas vezes Jesus o observava em meditações profundas e dolorosas e sempre andava triste. E numa noite tranquila em que Simão Pedro saiu com a família para inadiáveis compromissos, Jesus foi falar a Bartolomeu. Na verdade, Jesus foi falar ao coração de Bartolomeu. E aqui nós temos que lembrar sempre, nenhum de nós, em momento algum, está a sós. Nenhum de nós. Nós podemos não ver, não escutar e até mesmo não sentir, mas nós não estamos andando sozinhos. Nós não pensamos sozinhos. Vamos entender que Jesus, assim como Jesus fez com Bartolomeu, Jesus também faz conosco. Nos observa sempre e Ele vem ao nosso encontro para nos auxiliar quando os nossos sofrimentos nos impedem de ver a verdade. Então Bartolomeu exclamou timidamente para Jesus: Mestre, eu não sei explicar o porquê de minhas tristezas e amarguras. Eu só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças. Para o reino de luz que nos espera, os corações, além, nas alturas. Veja bem que aqui ele está, Bartolomeu, fazendo uma observação como que esse evangelho vai acontecer,
esse envolvimento do reino de luz vai acontecer só nas alturas e no futuro, né? Parece que Bartolomeu ele está não entendendo muito bem. E aí ele continua dizendo: quando esclareceste, Jesus, que o vosso reino não é deste mundo, eu experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Olha só como 2000 anos atrás e hoje parece que não houve muita diferença, não houve muitas mudanças. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E aí Bartolomeu começou a chorar, não consigo mais falar. Mas Jesus, com serenidade, disse para ele: Bartolomeu, nossa doutrina é a doutrina do Evangelho, da Boa Nova. Bartolomeu, já viste uma notícia boa não produzir alegria? Porque até então Bartolomeu estava triste, mesmo já tendo recebido. E Jesus disse: eu quero acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Como eu disse, o meu reino ainda não é deste mundo. Mas isso não quer dizer que eu despreze o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que laboram na terra. Essa frase me marcou bastante, porque nós podemos observar nessa explicação de Jesus que Jesus veio nos preparar para aceitarmos os ensinamentos dele. Esses ensinamentos que vão nos libertar dos sofrimentos. Jesus afirmou que um dia todos os que trabalham na terra viverão o reino dele. Um dia. Quer dizer, ainda não era naquele momento. Também no futuro. Mas Jesus já explicando a quem e de que maneira. E esse um dia, nós podemos pensar que é hoje, ou nós podemos também pensar que vai ser daqui a muito tempo, ou no além, ou no alto. Mas nós vamos continuar vendo aqui o que Jesus explicou. Nós vamos entendendo melhor. Podemos também ver que parece que escondido, meio discreto ali na expressão de Jesus, que o trabalho de estender o Evangelho deve continuar. E que após esse trabalho de estender o Evangelho, um dia, ele, Jesus, vai oferecer o seu reino aos que se dedicaram para recebê-lo. Nós precisamos entender o que Jesus disse, para entender o que nós estamos fazendo, para saber o que nos aguarda. Então nós vamos nos questionando se estamos nos preparando para comemorar o seu nascimento e se nós estamos nos preparando para recebermos o seu reino. O estudo de hoje é basicamente para a gente chegar nesse ponto de autoconhecimento. Lembrando que o Evangelho de Jesus nós temos que estudar não como uma história do passado, mas como uma história que está acontecendo neste momento e que tem um ensinamento individual para cada um de nós, porque cada um de nós está num ponto específico. Jesus conhece, mas nós muitas vezes nos dedicamos a conhecer a vida dos outros e nós temos que nos dedicar a conhecer e comandar a nossa própria vida, os nossos próprios sentimentos e pensamentos.
Então Jesus continua dizendo a Bartolomeu: o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Primeiramente, terá que florescer na alma das criaturas, antes de frutificar por o espírito dos povos. Aqui para mim fica muito claro, é esse movimento que a gente faz, muitas vezes, e agora durante a pandemia é uma coisa que está se renovando, parece que esse comentário, da queixa, da reclamação, da desesperança, a observar o comportamento dos outros. Então aqui fica muito claro que Jesus disse que o evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, para depois disso frutificar no espírito dos povos. Então é cada um fazendo o seu trabalho íntimo, interno. Então nós poderemos lançar a semente. Jesus ainda disse assim: venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Aqui novamente Jesus explica que ele veio de Deus para trazer a mensagem dessa força e desta coragem para nos proporcionar a alegria extrema e o grande contentamento. Jesus veio para isso, e é o que nós procuramos, é a alegria, é o contentamento, só que nós procuramos por outros caminhos. Nós temos que aprender qual é esse caminho que Jesus ensinou. E aí Jesus explica que somente para aqueles que receberem internamente a mensagem, o que quer dizer que somente sentirão alegria e contentamento aqueles que tiverem dentro de si os pensamentos de acordo com os ensinamentos dele, certo? Aí nós podemos pensar, mas o que é esse receber internamente? Na verdade, a gente já falou tantas vezes, né? Parece que a gente sabe isso de cor. Ah, sim, a gente tem que, lá no fundo, a gente tem que renovar os pensamentos, a gente tem que ter, né? Não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai da boca do homem, essa coisa. Mas então, vamos falar de novo, mais um pouquinho. Nós precisamos saber identificar dentro de nós, olhando individualmente para os próprios sentimentos, nós precisamos conscientizar as emoções que surgem lá de dentro, em cada situação do dia a dia. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos começar a parar. Eu diria que não é só de noite antes da gente dormir. É em cada contato, em cada reação, em cada momento em que a gente percebe que aqui dentro não está sereno, que não está em paz, nós temos que pensar, é dar uma paradinha, é olhar para o nada, é parar de se distrair. Para um pouquinho de olhar para fora, de falar, de observar. Para um pouquinho e se questiona, por que eu estou sentindo isso? Eu preciso me reequilibrar, então respira fundo. Toma consciência da própria respiração, da oportunidade bendita que está passando. Conscientiza a própria reação. Isso nós precisamos fazer a cada instante. Por quê? Porque nada nos ocorre por acaso. Nada acontece por acaso ao nosso redor. E nós estamos sendo observados por Jesus o tempo inteiro. Nós estamos tendo uma oportunidade de aprendizado, de evolução. E sendo observados o tempo todo por Jesus, nós também estamos escrevendo a nossa história, ou seja, nós estamos programando o nosso amanhã, o nosso futuro. Por quê? Porque Deus está nos olhando e nos avaliando. Isso é o que é mais interessante saber. Nós estamos sendo avaliados e é Deus que comanda tudo. É Deus que vai permitir um espírito bom ou mal influenciar meus pensamentos. Porque antes disso,
Antes de Deus permitir, eu estou utilizando o meu livre-arbítrio. E em função do meu livre-arbítrio é que as coisas vão acontecendo. Mas nós vamos continuar o que Jesus disse. A vida terrestre é uma estrada pedregosa. Jesus sabia disso. Jesus sabe que nós estamos aqui encarnados vivendo um sofrimento. Todos nós. Não existe algum de nós que não tenha algum problema, algum sofrimento. Claro que existem alguns que têm sofrimentos muito maiores. Tem outros que têm menores. Mas nós temos que lembrar, tudo, absolutamente tudo é consequência de nossos atos e de nossos pensamentos. Nossos atos são consequências de nossos pensamentos. E nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Então Jesus disse, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz, olha que lindo, que conduz aos braços amorosos de Deus. Aqui nós temos que pensar muito. A vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Puxa vida. O trabalho é a marcha. O que significa isso? Nós temos que marchar numa estrada pedregosa e assim estaremos indo para os braços amorosos de Deus. Através do trabalho honesto, sincero, amoroso, alegre, estaremos trilhando esta estrada pedregosa rumo aos braços amorosos de Deus. E ainda Jesus diz mais, a luta comum é a caminhada de cada dia. A luta comum, quer dizer, todos nós realmente estamos caminhando como uma luta. A luta para sobreviver, a luta para auxiliar, a luta para alegrar, a luta para vencer, a luta para aprender, a luta para amar. Esse é o grande fim. Aprendermos a amar. Amarmos uns aos outros. E aí Jesus disse, Bartolomeu, ouve-me bem. Na atividade ou no descanso. Na oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde. É o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Semeemos. Eu vou semear e eu vou colher. Se eu auxiliar alguém a semear, nós colheremos. Devemos amar-nos uns aos outros. E aí nós temos que nos questionar. Eu estou semeando o quê? E eu estou auxiliando o meu vizinho, os meus familiares, as pessoas que necessitam, eu estou auxiliando de que maneira? Fazerem o quê? Semeando o quê? De que jeito? Jesus continua dizendo, mas, Bartolomeu, em geral, os homens abusam desse ensejo precioso. Eles preferem realizar a sua vontade imperfeita antes de seguirem os desígnios superiores, perturbando a própria marcha, aumentando as pedras do caminho. E é daí que resultam as mais ásperas jornadas,
que são obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes se tornam jornadas infrutíferas. Vamos compreender agora o que Jesus disse. Vamos nos perguntando por quê. Tudo aquilo que nós fizermos de errado, nós teremos que arrumar, consertar. E isso é uma obrigação, não é livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o errado. Isso sim. Mas nós teremos a obrigação de arrumar, de consertar. E Deus vai nos dando essas oportunidades, só que a gente vai fazendo mau uso. E nós teremos que arrumar obrigatoriamente, e cada vez que nós cairmos e recusarmos, mais penosas serão as circunstâncias. Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, pode ser que sejam consideradas infrutíferas. Como assim? Quer dizer que os sofrimentos são consequências dos nossos erros. Mas mesmo que a gente esteja sofrendo, pode ser que eles não tenham o valor para equilibrar nossas contas, para nos tirar do sofrimento. Se não tivermos a ação resignada, se não tivermos a boa vontade, se não tivermos a alegria diante das diretrizes divinas, diante do que Deus nos trouxer, estaremos cometendo sim mais um erro. E assim todos os sofrimentos serão infrutíferos, ou seja, não terão valor para recebermos o reino de Deus. Então nos parece mais sensato, não é? Deixarmos de lado os nossos próprios sonhos, nossas próprias vontades, que pelo que disse Jesus, enquanto que nós não evoluímos, enquanto que nós não nos encontramos num estado evolutivo maior, nossas vontades, elas são imperfeitas. Nossas vontades, por mais que nós acreditemos serem vontades que nos farão felizes, elas podem não nos trazer felicidade, não nos trazer alegria, nem contentamento. Porque nós não temos ainda o equilíbrio e a capacidade de compreender tudo que Jesus nos ensinou. Até porque Jesus disse que ele não tinha como ensinar tudo lá atrás, há 2000 anos. Que veria, que ele mesmo mandaria o Consolador, que é o Espiritismo. E muitos de nós acham que lendo as obras de Kardec basta para a gente compreender o que Jesus ensinou. Só que não basta ler. Aí é que tá. É esse movimento íntimo que nós precisamos fazer. E é essa a nossa grande dificuldade. Porque muitos de nós já conhecemos o que Jesus ensinou teoricamente e não alcançamos o equilíbrio, não alcançamos a paz, não conseguimos ainda reagir adequadamente. Então parece que o mais sensato seria a gente deixar de lado as nossas próprias vontades, que são imperfeitas, para realizarmos com atenção e dedicação o que Jesus nos ensinou. Nós, quando raciocinamos, concordamos com isso, né? Só que quando nós recebemos as oportunidades provacionais, o que acontece? A gente acaba repetindo os erros. Mas Jesus continua dizendo, explicando a Bartolomeu. Em vista dessas razões, Bartolomeu, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados, desanimados, obcecados pela própria vontade, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual,
vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperados e amargurados gemidos, sem enxergarem a fronte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Parece que esse texto, esta frase de Jesus, não poderia ser há 2000 anos, né? Parece que essa frase cabe exatamente para este momento em que nós estamos vivendo. Mas Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus sofrimentos, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? E aí Jesus responde: a verdade não exige, a verdade transforma, o Evangelho transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança, a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades e cada dia. Agora nós temos que nos questionar novamente. Vamos olhar para dentro. Será que eu possuo alegria, coragem e esperança? Será que nós podemos ter essa alegria, essa coragem e essa esperança se não tivermos fé em Deus? Será? E aí Jesus diz assim ainda: por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Essa uma hora nós podemos também considerar uma encarnação ou um ano, porque lembrando que nós temos a eternidade pela frente. Então, quando Jesus perguntou isso, por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Isso aqui é um pensamento que nós precisamos deixar entrar dentro de nós e fazermos reflexões nesse sentido. Porque muitas vezes nós reclamamos de coisas que são simplesmente consequências de nossos próprios atos, de nossas incertezas, de nossas preguiças, de nossas raivas, consequências de nossas irritações, de nosso orgulho, de nossa falta de bom senso, de nossa falta de amor, de compaixão, de caridade. Não sofremos nada, absolutamente nada que não tenha sido criado por nós. Deus, Ele é bom, Ele é amor. E nós duvidamos. Duvidamos por quê? Porque desejamos sermos servidos. Então, nós precisamos entender que chega um momento de nossa vida que nós precisamos tomar decisões. Não podemos mais deixar com que as nossas emoções primitivas tomem conta de nós. Nós temos que fugir da mania de justificar nossos maus pensamentos e nossas más ações.
nós temos que parar de justificar. Nós até podemos justificar para alguém, mas Jesus está vendo a nossa capacidade. Jesus está vendo a falta de esforço que nós estamos fazendo. Jesus está vendo as escolhas que nós estamos fazendo. Por isso é bom a gente fazer a reflexão. Eu quero lembrar a vocês novamente da meditação. Eu vejo muito, eu não sei agora, esse ano está tudo estranho, né? Com a pandemia. Mas outros anos começava em novembro, início de novembro já começava. As pessoas ficarem enlouquecidas, ansiosas, correndo, até a respiração e a fala rápidas. Tudo rápido. Sempre com preocupação. E aí novembro e dezembro, até o Natal e o Ano Novo, as pessoas nervosas, não cumprindo com os seus deveres rotineiros, por estarem preocupadas ou por estarem planejando Natal, festas, férias, praia, ou isso e aquilo. Já em novembro começava. Mas e a meditação? Vai ser quando? No ano que vem, quando tudo acalmar. E quem disse que existem garantias para estarmos aqui encarnados ainda no ano que vem? O que a pandemia veio nos trazer, veio nos mostrar? Será que não é uma das coisas que a pandemia veio nos mostrar? A força de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Todos nós estamos nas mãos de Deus. É Deus que tem o controle do sol, da chuva. Deus tem o controle dos ventos. Deus tem o controle do batimento cardíaco de cada um de nós. Deus tem o controle de tudo. E nós esquecemos disso e vamos vivendo a nossa vida materialista ou material, como que se Deus não tivesse nada para fazer e pudesse ficar esperando o momento em que nós vamos então escolher, no meio de tantas atividades que temos, Deus pode ficar esperando, Jesus vai ficar esperando, meu anjo da guarda também pode ficar esperando. Aliás, é melhor que meu anjo da guarda me auxilie a fazer tudo que eu quero fazer. Não é assim. Nós precisamos dessa ajuda, nós temos que nos humildar, nós temos que voltar para a nossa essência, para o nosso Pai, como se nós fôssemos crianças pequenas. Nós precisamos deste Pai, deste Deus, para iluminar os nossos pensamentos, para nos proteger, para nos amparar. Nós precisamos do amor de Deus para que tenhamos este bom ânimo. E nós precisamos nos esforçar para termos a alegria, a coragem, a esperança, semeando em cada passo que dermos. Quando estivermos ao lado de alguém, junto de alguém, nós temos que aproveitar esse instante para semear o que nós queremos colher logo mais. Queremos colher paz e amor. Então,
vamos semear a paz e o amor no nosso próximo, sem perdermos mais oportunidades, porque cada oportunidade que nós perdemos é um pedacinho que nós estamos deixando de colocar a semente boa, e ali crescerá a má semente. E nós teremos que lidar com ela depois. Mas, como de hábito, quando nos depararmos com um espinho, nós diremos: que injustiça é essa? Eu não me lembro de ter semeado este espinho. Eu não me lembro de ter feito mal a ninguém. Que injustiça é esta? Então vamos aproveitar cada instante, quando estivermos ao lado de alguém, para semearmos o amor e a paz. E quando estivermos sozinhos, vamos nos lembrar que não estamos a sós, pois o mundo espiritual nos rodeia e estamos sendo observados por Jesus, por Deus, pelos seus servidores fiéis. E cada pensamento que temos, certamente, está influenciando alguém. E também, a cada pensamento, estamos semeando aquilo que vamos colher logo mais. Então vamos aprendendo a sermos semeadores daquilo que desejamos colher. E para este Natal, vamos revisar tudo que houve neste ano e vamos tentando buscar a verdade em nós. Vamos verificando e nos avaliando, não avaliando os outros, avaliando a nós mesmos, cada um a si mesmo, individualmente. Se conseguimos crescer um pouco neste ano, e se não, ainda dá tempo, que até o aniversário de Jesus possamos todos homenageá-lo com as sementes de amor que nós podemos espalhar ao nosso redor. Vamos encerrando o nosso estudo de hoje, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo, Senhor, pela vida que nos dás, pelas oportunidades imensas que temos, e te pedimos, dai-nos a força e a coragem, Senhor, para nos transformarmos, para seguir os teus passos, Senhor Jesus. Que assim seja. Agradeço a presença de todos. Tenha uma boa semana, cheia de luz, de amor e muitas sementes do bem espalhando por toda parte. Boa noite a todos.